A taxa de desemprego no Brasil durante o mês de março ficou em 5%, de acordo com dados do IBGE. É o menor índice para o mês desde 2002, quando o Instituto começou a fazer as medições. A taxa de março ficou estável em relação a fevereiro e registrou uma queda de 0,7 ponto percentual em relação a março do ano passado. Segundo o IBGE, a queda na taxa de desemprego se deve ao aumento da população inativa, ou seja, o número de pessoas que desistiram de procurar emprego. É comum nessa época do ano, no primeiro trimestre, você ocorrer redução da população ocupada, principalmente porque você tem dispensa de trabalhadores temporários. Já o número de brasileiros desempregados no mês passado foi de 1.200.000, uma queda de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa mensal de emprego coleta dados em 6 regiões metropolitanas brasileiras. São elas Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Salvador registrou o maior índice de desemprego e Porto Alegre o menor. O estudo também apontou que o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cresceu 2% comparado a março de 2013. O rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 2.026, um aumento de 3% em relação a março de 2013. É um número importante no sentido em que você aumenta a formalização, que acaba refletindo em rendimento da população, isso favorece crédito para a população. A pesquisa mensal de emprego está prevista para acabar a partir do ano que vem, quando será substituída pela PNAD contínua, que é trimestral e coleta dados de 3.500 cidades em todo o Brasil. E dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil criou quase 345 mil empregos formais nos 3 primeiros meses do ano, 38 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Em março, porém, foram geradas apenas 13.117 vagas com carteira assinada, um desempenho considerado fraco para o mês. Nos últimos 12 meses, o crescimento do emprego é de 2,57%. Quem analisa esses números é Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Em relação a março, o IBGE aponta números positivos, já o CAGED números não tão bons. Como explicar essa diferença? Bom, de um lado, quando você pega o IBGE, a pesquisa é em região metropolitana. O CAGED pega o conjunto do país. E no conjunto do país você tem essas questões climáticas que provocaram menos geração de emprego aí, em zona rural, na parte agrícola e tudo mais, né? Além disso, quando você pega o CAGED, é o retrato instantâneo. Então, nesse mês, você gera mais ou menos emprego. Quando você pega a questão do desemprego, é o estoque que vem caindo. Então, você já tinha um desemprego baixo o mês passado, esse mês você tem um desemprego menor por conta da geração de emprego, que foi pequena também. Mas, mesmo assim, garantiu esse desemprego menor. Mas a diferença maior é isso aí. Um pega a região metropolitana, outro pega o país inteiro. Nassif, vamos falar agora da Petrobras. Essa semana teve audiência no Senado, teve muita história sobre a empresa. Como é que ficou o comportamento das ações da Petrobras depois dessa semana? Gozada, como você tem uma politização muito grande do tema, então cada oscilação que você tem no mercado, analistas financeiros, jornalistas tentam politizar a situação. Então, no dia que a presidente da Petrobras, Graça Foster, foi depor no Senado, um jornal, uma agência de notícias dava: Petrobras cai por conta da entrevista da Graça Foster. Acontece que a Petrobras caiu antes da entrevista e depois subiu à medida que a entrevista ocorria. E não tinha nada a ver com a entrevista, mas com operações no mercado de opções. Se você for pegar a Petrobras de 6 meses para cá, em relação ao pico do valor da ação, que foi lá para novembro, a Petrobras está 25% abaixo. Mas se for pegar o pior momento da Petrobras, que foi um mês atrás, a Petrobras está 25% acima. Então a Petrobras, a curva que vem, é uma curva alta, cai e começa a recuperar. E tudo isso está ligado a situações de mercado, a questão da liquidez internacional, a questão da entrada de mais capital externo. Isso não tem nada a ver com Passadina, com todo esse carnaval que foi montado em torno da compra da refinaria. São questões de mercado, a Petrobras estava muito alta, caiu muito e começa a se recuperar, 25% de alta em relação a 30 dias atrás.
Cif, quantos graus está fazendo aí em São Paulo, hein? Como é que é? Tá frio? Quantos graus aí em São Paulo? Você tá todo... Tá frio? Olha, a garoa em São Paulo não é que nem a garoa de Poços de Caldas, o clima de Poços de Caldas que é um frio seco, aqui é um frio que entra nos ossos. Tá bem, boa noite, obrigado.